O Corinthians praticamente definiu uma saída importante para a próxima janela de transferências, e ao mesmo tempo, surgiu pela primeira vez um valor envolvendo a renovação de Memphis Depay. Mas existe um detalhe que muda completamente essa história. Porque enquanto um jogador está muito próximo de deixar o clube, o outro pode continuar, mas por um valor que está dividindo opiniões dentro do Corinthians. E quando você descobrir quanto Memphis estaria disposto a receber, talvez sua opinião mude completamente. Hoje eu vou mostrar por que Pedro Raul virou prioridade absoluta de negociação. Vou explicar como a saída dele está diretamente ligada à chegada de reforços. E também vou revelar o valor que apareceu nos bastidores sobre a renovação de Memphis Depay. Mas calma, tem um detalhe nessa negociação que o Corinthians ainda não aceitou. E isso pode mudar tudo nos próximos meses. A situação de Pedro Raul dentro do Corinthians parece cada vez mais definida. Segundo as informações que circulam nos bastidores, a diretoria entende que precisa abrir espaço na folha salarial para buscar reforços. E quando o assunto é economia financeira, o nome de Pedro Raul aparece entre os primeiros da lista. A avaliação interna é simples. O Corinthians precisa contratar, mas para contratar, precisa primeiro reduzir gastos. E é justamente aí que entra Pedro Raul. O atacante não conseguiu se firmar desde que chegou ao clube. Teve oportunidades, recebeu chances com diferentes treinadores, mas nunca conseguiu entregar aquilo que a torcida esperava. Por isso a diretoria entende que uma saída pode ser positiva para todos os lados. Mas tem um problema, e é um problema enorme. O Corinthians não quer apenas emprestar Pedro Raul. O clube quer que o próximo destino do atacante assuma praticamente todo o custo salarial. E aí está a grande dificuldade. Estamos falando de um jogador que possui um salário considerado alto para a realidade da maioria dos clubes brasileiros. Ou seja, não basta encontrar um interessado. É preciso encontrar alguém disposto a pagar a conta. E segundo as informações, a economia pode chegar perto de R$800 mil por mês. Agora pense comigo. Se o Corinthians conseguir retirar esse valor da folha salarial, abre espaço para investir em outro atleta. E é exatamente isso que está sendo discutido internamente. Mas se você acha que essa é a notícia mais importante do vídeo, espera até ouvir o que apareceu sobre Memphis Depay. Porque enquanto Pedro Raul está sendo colocado na vitrine para sair, o Corinthians também precisa resolver uma situação gigantesca para o futuro. E essa situação se chama Memphis Depay. A torcida quer saber, vai renovar? Vai embora? Vai aceitar reduzir os valores? Ou vai buscar outro destino? Durante muito tempo ninguém tinha qualquer referência sobre números. Mas agora surgiu uma informação que chamou muita atenção. Uma pessoa próxima ao jogador teria indicado qual seria a ideia financeira de Memphis para continuar no Corinthians. E quando esse valor apareceu, o assunto rapidamente ganhou força nos bastidores. Só que existe um detalhe importante. Não foi Memphis quem falou diretamente. E isso faz toda a diferença. O Corinthians ouviu a informação, mas ainda não considera isso uma proposta oficial. E é justamente por esse motivo que existe cautela. Porque uma coisa é ouvir através de terceiros, outra completamente diferente é ouvir diretamente do jogador. E o valor revelado gerou bastante debate. Segundo a informação divulgada, Memphis estaria disposto a trabalhar com algo próximo de R$50 milhões por ano. Quando esse valor é dividido ao longo da temporada, ele representa aproximadamente R$3,8 milhões por mês. E aí vem a parte mais interessante. Hoje o custo total do jogador é muito maior. Entre salário, benefícios e toda a estrutura contratual, os números são significativamente superiores. Ou seja, se essa informação realmente se confirmar, Memphis estaria aceitando uma redução importante. Mas calma, antes de comemorar existe outro problema. Mesmo reduzindo os valores, o Corinthians ainda precisaria analisar se consegue sustentar um contrato desse tamanho. Porque R$3,8 milhões por mês continua sendo muito dinheiro, principalmente para um clube que tenta equilibrar as finanças e ainda busca reforços para o elenco. E por isso o Corinthians ainda não bateu o martelo. A diretoria quer conversar, quer ouvir diretamente do jogador, quer entender até onde existe margem para negociação. E talvez essa seja a parte mais importante de toda essa história. Porque ninguém sabe qual é o limite real dessa conversa. O cenário de hoje mostra dois movimentos completamente diferentes dentro do Corinthians. De um lado, Pedro Raul, um jogador que aparece como prioridade de saída para abrir espaço financeiro. Do outro lado, Memphis Depay, um jogador que o clube gostaria de manter, mas que precisa encontrar um modelo financeiro viável. E perceba como uma situação influencia a outra. Quando o Corinthians busca reduzir custos com determinados atletas, ele também está tentando criar condições para manter jogadores considerados importantes.
Essa é a lógica, essa é a estratégia, e é por isso que a próxima janela promete movimentar muitos bastidores do clube. Porque não estamos falando apenas de contratações. Estamos falando de escolhas. Quem fica, quem sai, quem recebe investimento e quem deixa de fazer parte do planejamento. E essas decisões vão impactar diretamente o restante da temporada. Na minha opinião, o Corinthians está certo em tentar encontrar uma solução para Pedro Raul. Quando um jogador recebe oportunidades e não consegue se firmar, chega um momento em que a melhor alternativa é buscar novos caminhos. Já sobre Memphis Depay, a situação é diferente. Se realmente existir disposição para reduzir os valores, a conversa precisa acontecer, porque estamos falando de um jogador que tem qualidade para decidir partidas. Mas também acredito que o Corinthians não pode ultrapassar seus limites financeiros. O clube precisa encontrar equilíbrio, nem gastar além do que pode, nem abrir mão de jogadores importantes sem antes tentar uma solução. Agora eu quero saber sua opinião. Você venderia ou emprestaria Pedro Raul imediatamente? E sobre Memphis Depay, você renovaria por um valor próximo ao que apareceu nos bastidores? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler sua opinião. E se você gosta de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e com informações do Corinthians todos os dias, se inscreva agora no Timão Atual porque aqui a informação vem completa para fiel.